Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha só, estou gravando esse vídeo aqui porque vocês pediram a correção do exercício 8 da apostila, certo? Então vamos lá. Um homem normal, filho de pais normais e que tem uma irmã albina. O albinismo, pessoal, no começo de conversa, de antemão a gente sabe que o albinismo é provocado por alelos recessivos. Então o albinismo vai ser sempre representado por letras minúsculas. Para que a pessoa seja albina, ela tem que ter o par de alelos azinho, azinho, certo? Então já vamos fazer o heredograma dessa família. Então, pais normais deram origem a uma filha albina e um homem normal. Este homem normal casou-se com uma mulher também normal. Então a gente vai representar isso aqui, este casamento. Filha de pais normais, e estes pais normais também possuem um filho albino. Então, ou seja, esta mulher tem um irmão que é albino e os pais deles são um casal normal. Ok? Então, até aqui é isso que o exercício nos dá, essas informações. Agora vem a pergunta: qual a probabilidade de, no citado casamento, nascer uma criança albina? Então, esse exercício é um exercício que trabalha com probabilidades, tá? Não é muito diferente do que a gente já fez. Por exemplo, na primeira lei de Mendel, você faz lá o cruzamento entre heterozigotos e você descobre que, a partir desse cruzamento, qual a chance de você ter um homozigoto dominante? 25% ou um quarto. Qual a chance de você ter um heterozigoto? 50% ou 2 quartos. Qual a chance de você ter um homozigoto recessivo? 25% ou um quarto. Ok? Então, a gente já trabalhou probabilidade. Só que agora, a partir de agora, né, os exercícios vão ficando um pouco mais complexos. Então, o que ele quer saber? A probabilidade deste filho aqui, ou desta filha, ele não pergunta o sexo, né, ele fala em criança, ser azinho, azinho. Qual é essa probabilidade? Em primeiro lugar, a gente tem que resolver o heredograma, certo? Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro, quem a gente resolve? Aqueles que a gente tem certeza. Então, o exercício nos diz que esta pessoa é albina e esta aqui também é albina. Ok? Se estas duas pessoas são albinas, a gente vê que elas receberam o azinho tanto do pai quanto da mãe, certo? Então, em ambos os casos, pai e mãe, né, nas duas famílias, eles serão heterozigotos, porque a gente vê que eles não têm a doença, não têm a condição, porém, eles têm filhos que são homozigoto recessivos. Então, todo mundo aqui em cima é heterozigoto, certo? Como que eu sei isso? Novamente, porque eles têm filhos homozigoto recessivos. Porém, nenhum destes aqui da primeira geração apresenta essa condição.
Eles não são albinos, porém têm filhos albinos. Então, por isso que eles são heterozigotos, certo? Ok. Agora fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Se você observar o nosso casal de interesse, perdão, eu consigo definir o que eles são? Não, né? Eu posso falar em probabilidades, tanto de um quanto do outro. O quadro que eu vou fazer agora serve para os dois. Pois ambos são filhos do cruzamento de heterozigotos. Então você vai ter um pai heterozigoto, uma mãe heterozigota. Então, deste cruzamento você faz as combinações. Ok, então essas daqui são as combinações possíveis. Só que tem um detalhe. O exercício, ele já me disse que tanto o homem quanto a mulher não têm a doença. Se eles não têm a doença, eu tenho certeza que eles não são azão-azinho. Então, eu excluo esta possibilidade aqui. Ela não conta, porque o exercício já me disse que eles são indivíduos normais. Então, quando eu faço esse quadro aqui de cruzamentos possíveis, eu estou estimando probabilidade. Qual a probabilidade do pai e da mãe, deste casal aqui, ser azinho-azinho? Segundo o que o exercício me disse, essa probabilidade é nula, porque eles não têm. Então, essa probabilidade eu excluo. Eu permaneço com as probabilidades deles serem homozigoto dominante e heterozigoto. Esta daqui eu excluo, tá? Então, baseado nisso, o que me sobra aqui? Eu tenho 3 probabilidades possíveis, certo? Em dois casos, eles serão azão-azinho, e em um caso, eles serão azão-azão, certo? Para que este indivíduo aqui seja homozigoto recessivo, eu preciso considerar esta situação, certo? Porque se os pais forem isto aqui, não há chance alguma do indivíduo nascer albino. Então, se eu colocar este caso aqui em fração, eu vou ter o seguinte número.
Por quê? Porque são 2 chances em 3 possíveis do pai ser heterozigoto ou a mãe ser heterozigota. Vejam que a gente excluiu essa possibilidade. Essa aqui não existe, porque o exercício já nos falou que eles não têm a condição. Então, de 3 possibilidades possíveis, para que eles sejam heterozigotos, a chance é de 2 em 3, ou seja, de 2/3. Para ambos os casos, tanto para o pai quanto para a mãe, porque ambos são descendentes de um casamento de heterozigotos. Então, qual a vou colocar na cor preta. Qual a probabilidade do pai ser heterozigoto? É de 2/3, certo? Qual a probabilidade da mãe ser heterozigota? Também é de 2/3, porque a gente está trabalhando com cruzamentos iguais. Ok. Então, supondo que esses pais são heterozigotos, qual seria a probabilidade do filho ser homozigoto recessivo? Aí sim, você faz o quadro. Supondo que pai e mãe são heterozigotos, a probabilidade deste filho ser homozigoto recessivo é de 1/4, certo? Ou 25%. Então, a probabilidade de pai e mãe serem heterozigotos é de 2/3 cada um. A probabilidade do filho ou filha, né, ser azinho, homozigoto recessivo, é de 1/4. Como você resolve essa questão? Você tem que multiplicar essas probabilidades. Você multiplica a probabilidade do pai ser heterozigoto com a mãe ser heterozigota e o filho ser homozigoto. Então, você vai fazer esta conta aqui, ó. 2/3 vezes 2/3 vezes 1/4. Vocês sabem matemática melhor que eu, né? A partir desta multiplicação, que número eu chego? Não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Se você simplifica isso, porque ambos podem ser divididos por 4, você chega ao número 1/9. Tem 1/9 nas alternativas? Tem. Então, a probabilidade desta criança nascer albina é de 1/9, tá? Muito cuidado com esse tipo de exercício, porque às vezes, vamos supor que o exercício estivesse pedindo qual a probabilidade da criança ser albina
e ser do sexo feminino. Aí, além dessas multiplicações, você teria que multiplicar, por exemplo, pela chance dela ser do sexo feminino, que é de 1/2. Quais são as possibilidades possíveis? Ser do sexo feminino ou masculino. Qual você está considerando? Ser do sexo feminino. Então, você teria que multiplicar tudo isso que está aqui mais meio para chegar na resposta, tá? Então, sempre que o exercício considerar probabilidades de mais de um evento, você multiplica. Então, o evento pai ser heterozigoto multiplicado pelo evento mãe ser heterozigota multiplicado pelo evento filho ser homozigoto recessivo. Você chega em um nome, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou postar o vídeo agora e passo o link para vocês em sequência. Um abraço, pessoal!